De volta aqui com o Jornal Gente, agora os números da nova pesquisa do Instituto Quest, com a corrida à Prefeitura de São Paulo. Empate técnico entre 3 candidatos. Os números são os seguintes. Guilherme Boulos, do PSOL, lidera, segundo a Quest, com 22% das intenções de voto, seguido muito de perto, dentro da margem de erro, por Pablo Marçal, do PRTB, e Ricardo Nunes, atual prefeito da capital do MDB, ambos com 19%. Então, 22, 19, 19. Na sequência, José Luiz da Atena, do PSDB, aparece com 12%, Tabata Amaral, do PSB, tem 8%, Marina Helena, do Partido Novo, tem 3%. Esse aqui é o resultado principal da pesquisa do Instituto Quest, que tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, registro, claro, no TSE. E é por isso, com essa margem de erro, Pedro, que nesse momento nós temos 3 candidatos tecnicamente empatados na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Thaís, eu conversei ontem com integrantes das campanhas. O sentimento dos 3 principais concorrentes à Prefeitura de São Paulo é o mesmo, tá tudo embolado. Todos eles entendem que estão dividindo o eleitorado. O Ricardo Nunes, porque é o atual prefeito, o Boulos já foi candidato, tem o recall, é o representante da esquerda e da extrema esquerda nessa eleição. O Pablo Marçal é a novidade e todos ficaram surpresos com a forma como ele cresceu e principalmente pela sua atuação nas redes sociais. Ele tem uma atuação muito forte na internet, conseguiu, chegar a esse patamar. Agora, a tendência, segundo as campanhas, principalmente do Ricardo Nunes e do Boulos, é que o Pablo Marçal ele já parou de crescer, já cresceu o que tinha para crescer. Então, não estou dizendo aqui que ele não vai crescer e que eu acho que ele não vai crescer. Estou dizendo que me disseram os representantes das campanhas com as quais eu conversei ontem. Eles entendem que a partir de agora, com a campanha na rua, amanhã começa o horário eleitoral no rádio e na televisão. O Pablo Marçal não tem nenhum segundo da propaganda no rádio e na TV. O Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos, tem mais candidatos a vereador nas suas chapas do que o Pablo Marçal. Isso também começa a ajudar, porque os vereadores saem para pedir voto e vão pedir também voto para os prefeitos. Então, esse é o cenário e a movimentação nos bastidores que a gente conseguiu apurar até agora. Se isso tudo vai se confirmar ou não, nós vamos ver nos próximos levantamentos. Mas assim, é aquela coisa, né? Campanha como é que é? O jogo só acaba quando termina, né? Como dizia o Nenê Prancha, né? É basicamente isso, né? Ninguém imaginava que Pablo Marçal, que sugeriu uma figura diferente da que estavam postas como candidato à Prefeitura de São Paulo, e esse acabaria empatado em primeiro lugar com os outros 2 rivais, né? Então, a gente tem que esperar mesmo com a evolução dos acontecimentos, mas se prevalecer a lógica, é exatamente isso que o Pedro explicou. Afinal de contas, de maneira muito engenhosa, conseguiram tirar as redes sociais do Pablo Marçal, a força dele são as redes sociais, né? Ele, por essa razão, avançou em públicos que eram meio que cativos dos candidatos, como, por exemplo, os mais jovens, que majoritariamente apoiavam Boulos, passaram a apoiar Pablo Marçal quando ele se apresentou como candidato. É tudo muito incerto ainda, não se sabe como esse público, o público que opta pelo Pablo Marçal, porque é o público conectado, vai reagir a esse desaparecimento do candidato das redes sociais. E bem que, Cláudio, as redes sociais iniciais de fato foram banidas por uma decisão da Justiça, mas Pablo Marçal já recriou outras redes sociais e conseguiu rapidamente, não o mesmo desempenho, mas um desempenho impressionante, maior do que de outros candidatos nessas redes que foram recém-criadas. Tem outros dados da pesquisa Quest que também são muito interessantes. Esse crescimento de Pablo Marçal se deu, porque se alguém cresce, alguém perde. Se deu primeiro pela diminuição do número de indecisos e depois também pela perda de intenção de voto do candidato José Luiz da Atena. Porque no caso de Guilherme Boulos, ele oscilou positivamente em relação à pesquisa anterior e o prefeito Ricardo Nunes oscilou negativamente. É quando você ganha um, perde um,
coisinha de nada. Então, esse avanço de Pablo Marçal se deu nessa linha. Outro dado interessante é que os 3 candidatos que estão hoje empatados tecnicamente formam um bolo e os outros 3 formam outro muito significativo. Se a gente olhar a soma de votos de José Luiz da Atena, Tabata Amaral e de Marina Helena do Partido Novo, é um percentual de votos que pode simplesmente virar a eleição de ponta cabeça. E o terceiro é o seguinte: campanha de Guilherme Boulos deve estar torcendo nesse momento para que o adversário, num segundo turno, caso Boulos vá para o segundo turno, porque isso ainda não dá para dizer, seja Pablo Marçal e não Ricardo Nunes. Ricardo Nunes ganha nas simulações de segundo turno tanto de Marçal quanto de Boulos. Na simulação Boulos-Marçal, os dois não tecnicamente empatados, exatamente empatados nessa medição do Instituto Quest. Está tudo muito aberto e essa eleição vai ser emocionante, claro. Você vai acompanhar tudo com a gente aqui no Jornal Gente. O Jornal Gente tem sequência daqui para frente pela Rádio Bandeirantes, como acontece todos os dias nesse horário na Band News TV. Vem aí o Manhã Band News apresentado pela Regina Dourado.